Oi, minha filha, eu me chamo Sônia. Tenho 73 anos hoje e quando me perguntam sobre minha infância, eu paro, respiro fundo e penso, será que conto a verdade? Porque tem dor que a gente carrega por tanto tempo que vira quase um segredo, né? Um segredo que pesa no peito feito pedra. Sabe quando você acorda de manhã e tem aquela sensação de que perdeu alguma coisa importante, mas não consegue lembrar o quê? Pois é assim que eu vivo desde sempre, desde que tenho memória. E hoje, sentada aqui na minha poltrona de sempre, olhando para a foto amarelada que fica na mesinha de centro, resolvi contar essa história que nunca contei direito para ninguém. É que ontem à noite eu sonhei com um cheiro de alfazema. Sabe aquele cheiro doce e suave que nossas avós usavam para perfumar a roupa no guarda-roupa? Acordei com esse cheiro grudado na memória e daí veio tudo de volta. O vestidinho branco, a igreja pequenininha e aquele último beijo da minha mãe. Minha história, minha filha, começou com uma dor que nunca passou. No dia do meu batismo, eu tinha só alguns meses de vida. Minha mãe e meu pai desapareceram. Assim, do nada. Foram embora e nunca mais voltaram. E eu, junto com meus 8 irmãos, ficamos ali, órfãos, perdidos, sem saber o que tinha acontecido. Nunca mais ninguém viu os dois. Era para ser um dia de bênção, de alegria, sabe? Daqueles dias que a família guarda na memória para sempre. Eu usava um vestidinho branco de crochê que minha tia Conceição costurou à mão, ponto por ponto, com linha que ela mesma comprou na cidade grande. Lembro que ela me contou isso depois, quando eu já era moça. Disse que passou 3 noites acordada fazendo aquele vestido, porque queria que ficasse perfeito para a apresentação da sobrinha a Deus. A igreja estava cheia naquele domingo de março. Era uma igrejinha simples, dessas de interior, com banco de madeira que rangia quando a gente sentava, e janela alta por onde entrava a luz dourada do fim da tarde. Meus irmãos ajudaram a enfeitar o altar com flor do mato que colheram na beira do riacho, margarida miúda, sempre viva, e umas folhagens verdes que cheiravam a mato fresco. Eu não lembro de nada disso, claro. Era só um bebezinho de colo. Mas essa história foi me contada tantas vezes, por tantas pessoas diferentes, que virou mais real na minha cabeça do que muita coisa que eu vivi depois. É engraçado como isso funciona, né? As histórias que a gente não viveu, mas que viraram parte da nossa vida mesmo assim. Minha irmã mais velha, a Aparecida, que na época tinha uns 12 anos, me segurava no colo antes da cerimônia. Ela sempre me contava que eu estava calminha, nem chorava, só ficava olhando para as pessoas com esses olhinhos grandes que criança pequena tem. E quando o padre Antônio me pegou para fazer o batismo, eu nem reclamei da água gelada na testa. Parecia que você entendia que era uma coisa importante, a Cida sempre dizia. Você ficou quietinha o tempo todo, só abrindo e fechando a mãozinha pequetita, agarrando o ar. Depois da cerimônia, teve aquela confusão gostosa que sempre tem quando a família se junta, né? Todo mundo querendo pegar o bebê, fazer carinho, dar beijinho. Minha mãe, a Terezinha, estava com um vestido azul marinho que tinha uns botõezinhos pequenos na frente. Eu sei disso porque, anos depois, encontrei esse vestido guardado numa mala e quando perguntei para a tia Conceição sobre ele, ela me disse: "Ah, minha filha, era o vestido que sua mãe usou no seu batismo, o mais bonito que ela tinha." Minha mãe me pegou no colo depois que o padre terminou de falar com os padrinhos. Lembro, não posso dizer que lembro, né? Mas me contaram que ela me beijou na testa, bem devagarzinho, sussurrou alguma coisa no meu ouvido que ninguém conseguiu escutar e depois me entregou de volta para a Aparecida. "Eu volto já", ela disse para minha irmã. "Cuida dela para mim." Meu pai, o João Batista, estava parado na porta da igreja, com aquele jeito meio sem graça que homem do interior tem em lugar de festa. Ele usava na camisa branca de domingo, a única que tinha sem remendo, e o cabelo penteado com brilhantina que cheirava a jasmim. Quando minha mãe chegou perto dele, ele pôs a mão no ombro dela, e os dois saíram andando devagar pela ruazinha de terra. "Vamos resolver uma coisa rápida e já voltamos para a festa", ele disse para o meu padrinho, seu Nicolau. "Não demora não." E foi a última vez que alguém viu os dois. A festa continuou na casa da tia Conceição.
Tinha bolo de fubá, quentão, sanduíche de mortadela cortado em quadradinhos e o pessoal tocando viola na varanda. As mulheres ficaram esperando minha mãe voltar para a gente cortar o bolo junto, como é tradição. As crianças brincavam de pique no quintal, aproveitando que estavam com roupa boa e podiam fazer um pouco de bagunça. Mas foi passando 1 hora, 2 horas e nada dos meus pais voltarem. Deve ter encontrado alguém na rua, dizia tia Conceição, mas já com aquela preocupação na voz que a gente reconhece mesmo sendo criança. Vocês sabem como é o João, falava seu Nicolau. Quando encontra os amigos, perde a noção do tempo. Só que no fundo, todo mundo já estava sentindo que tinha alguma coisa errada. Aquele silêncio meio pesado que desce quando a gente percebe que a vida mudou, mas ainda não quer acreditar. Quando escureceu de vez e eles não apareceram, seu Nicolau e mais alguns homens saíram para procurar. Foram na venda do seu Manoel, na casa de uns parentes, na beira do rio, onde às vezes o pessoal ia conversar. Nada. Como se os dois tivessem sumido no ar. Nós, crianças, ficamos todos amontoados na casa da tia Conceição naquela noite. Eu no colo da Aparecida, que não parava de fazer carinho no meu cabelo. Meus outros irmãos, o Pedro, a Lourdes, o Antônio, a Regina, o José, a Carmen e o pequeno Francisco, todos ali, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que alguma coisa muito grande tinha mudado para sempre. Eles devem ter ido para a cidade grande resolver alguma coisa, dizia tia Conceição, tentando acalmar a gente. Amanhã voltam. Mas o amanhã chegou, e o outro dia depois, e mais outro, e mais outro. Uma semana inteira, 1 mês, e nada. Foi aí que cada um de nós foi sendo distribuído para casa de um parente diferente. Não tinha jeito, né? Tia Conceição não tinha condições de criar 9 crianças sozinha. Eu fiquei com ela, por ser a mais nova. O Pedro foi para casa do tio Zezinho, a Lourdes para o sítio da madrinha dela. E assim fomos sendo espalhados pela família, feitos sementes no vento. Cresci ouvindo sussurros, gente que parava de falar quando eu chegava perto, olhares de pena quando pensavam que eu não estava vendo. E sempre, sempre aquela pergunta que ninguém conseguia responder: onde estão os pais da Sônia? Uns diziam que eles fugiram porque deviam dinheiro para gente perigosa. Outros falavam que foram ameaçados por causa de terra, dessas brigas que acontecem no interior. Tinha quem sussurrasse que viram eles indo embora numa carroça na madrugada, levando uma trouxinha de roupa, mas eram só boatos, sabe? Nada que alguém pudesse confirmar. Eu cresci com esse buraco no peito. Esse vazio que não tinha nome nem explicação. Outras crianças tinham pai e mãe, ou pelo menos sabiam onde eles estavam, porque não estavam junto. Eu não tinha nem isso. Só tinha o silêncio e as histórias pela metade que os adultos contavam quando achavam que eu não estava escutando. Quando fiz 15 anos, tia Conceição me sentou na varanda numa tarde de domingo e tentou me explicar o que ela sabia. Que meus pais eram gente boa, trabalhadora, que nunca se meteram em coisa errada. Que aquele sumiço não fazia sentido nenhum. Que se eles pudessem ter voltado, teriam voltado. Sua mãe te amava mais que tudo neste mundo, Sônia, ela disse, segurando minha mão com aquelas mãos cheias de calos e histórias. E seu pai também. Nunca duvide disso. Se eles não voltaram, é porque alguma coisa muito grave aconteceu. Mas saber disso não aliviava a dor, minha filha. Às vezes até piorava. Porque significava que eles não me abandonaram por não me querer. Significava que talvez tivessem sofrido, que talvez precisassem de ajuda e eu nunca pude dar. Durante anos, toda vez que alguém batia a palma no portão, meu coração disparava. Será que eram eles? Será que finalmente tinham conseguido voltar? Mas sempre era o vizinho pedindo sal emprestado, ou alguém vendendo doce de leite, ou a comadre vindo tomar café. Eu me casei nova, aos 18 anos, com um rapaz bom, o Durval. Tive 3 filhos lindos. Construí uma vida, sabe? Mas sempre com aquela sensação de que faltava alguma coisa. Como se eu fosse uma música que começou no meio, sem saber qual era a primeira estrofe. Essas lembranças doem, mas também curam, de um jeito estranho. E se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom?
A gente precisa guardar essas memórias, precisa contar essas histórias que ficaram guardadas tanto tempo. Porque talvez alguém que está ouvindo também tenha seus pedaços perdidos, seus silêncios antigos, e eu ainda não terminei de contar o que aconteceu. Porque a vida dá voltas, minha filha. E às vezes, quando a gente menos espera, ela entrega as respostas que a gente procurou a vida inteira. Sabe, minha filha, tem coisa que a gente só vai entender quando fica mais velha, né? Quando eu era pequena, achava que toda criança tinha essa sensação de que faltava alguma coisa. Que era normal crescer sem conseguir juntar os pedaços da própria história. Tia Conceição fez o melhor que podia comigo. Ela era uma mulher pequetinha, magrinha, mas com uma força que só quem passou por muito sofrimento consegue ter. Perdeu o marido numa enchente quando tinha só 25 anos, e desde então criou os 3 filhos sozinha, costurando para fora e fazendo doce para vender na feira. Quando eu cheguei na vida dela, mais um bebê para cuidar, ela nem piscou. Só disse, Deus sabe o que faz. Se essa menina ficou comigo, é porque tem um propósito. A casa da tia Conceição era pequena, mas tinha um quintal grande com pé de manga, goiabeira e um canteiro de hortelã que ela cuidava com carinho. Era ali que eu passava as tardes, brincando com boneca de milho que ela fazia para mim, ouvindo o barulho das folhas no vento e o rádio tocando música sertaneja na cozinha. Ela nunca me fez sentir como se fosse um peso. Pelo contrário. Sempre dizia que eu era a luz da casa dela, que chegou para alegrar os dias. Mas eu sentia, sabe? Sentia que era diferente dos meus primos, que tinham pai e mãe, que sabiam de onde vinham. Quando eu fazia perguntas sobre meus pais, tia Conceição ficava com aquele olhar distante, como se estivesse vendo alguma coisa muito longe. Ela me contava coisas bonitas, sempre. Que minha mãe tinha uma voz doce, que cantava modinha enquanto cozinhava. Que meu pai era trabalhador, que acordava antes do galo cantar para ir para a roça. Que os dois se amavam muito e que me amavam ainda mais. Sua mãe tinha mania de ficar mexendo no seu cabelo, ela me contava. Fazia trancinha, penteava com carinho, ficava horas só olhando para você dormindo. Dizia que nunca viu o bebê mais bonito no mundo. Essas histórias me aqueciam o coração, mas também me deixavam com mais saudade de alguma coisa que eu nem sabia direito o que era. É uma dor estranha, minha filha, sentir falta de quem a gente não lembra. É como ter saudade de um sonho que esqueceu logo que acordou. Quando fiz 7 anos, comecei a estudar na escolinha da cidade. Era uma sala só, com carteiras de madeira e um quadro negro que o professor usava para ensinar todo mundo junto, da 1ª à 4ª série. A professora, Dona Eulália, era uma senhora já idosa, dessas que sabiam o nome de cada criança da região e a história de cada família. No primeiro dia de aula, quando ela estava fazendo a chamada e perguntando sobre os pais de cada aluno, chegou minha vez e eu fiquei muda. Não sabia o que responder. Falei que morava com a tia Conceição, mas ela queria saber dos meus pais. Eles foram embora, eu disse com aquela simplicidade que criança tem. Ninguém sabe onde estão. Dona Eulália me olhou com tanta pena que me deu vontade de chorar. Depois soube que ela foi na casa da tia Conceição no mesmo dia para entender melhor a situação. Foi quando começaram a me tratar como a menina que perdeu os pais. Não por maldade, mas as pessoas não sabiam como me explicar, né? Na escola, eu era quietinha, estudiosa, gostava de português, de aprender palavras novas, de ouvir as histórias que Dona Eulália contava. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Toda vez que ela falava sobre família, sobre como a gente vem dos nossos pais e avós, eu me sentia como se estivesse vendo um filme pela metade. Os outros meninos sabiam que o avô era carpinteiro, que a bisavó veio de Minas Gerais, que a família tinha uma história de pessoas corajosas ou trabalhadoras. Eu só sabia que meus pais tinham sumido e que ninguém gostava de falar sobre isso. Foi nessa época que comecei a inventar histórias na minha cabeça. Imaginava que meus pais eram exploradores, que tinham ido para um lugar muito distante descobrir tesouros e que um dia voltariam ricos e famosos. O que tinham virado médicos missionários e estavam salvando vidas em outros países. Ou que eram artistas de circo viajando pelo mundo inteiro. Qualquer coisa era melhor do que a verdade.
que eu não sabia onde eles estavam, nem se ainda estavam vivos. Quando fiz 10 anos, tia Conceição me levou para visitar meus irmãos. Era uma volta que a gente fazia 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa. Cada um estava numa casa diferente, mas todos moravam na mesma região, então dava para ver todo mundo no mesmo fim de semana. A Aparecida, que sempre foi a mais velha e a mais responsável, tinha ido morar com a madrinha dela numa fazenda. Estava crescendo bonita, com jeito de moça, mas continuava com aquele olhar de quem carregava responsabilidade demais para a idade que tinha. Quando ela me via, sempre fazia carinho no meu cabelo, do mesmo jeito que fazia quando eu era bebê. "Você parece com a mamãe", ela sempre dizia. Mesmos olhos, mesmo jeito de sorrir. O Pedro foi para a casa do tio Zezinho, que tinha um sítio pequeno onde criava porco e galinha. Ele estava virando um menino sério, trabalhador, que acordava cedo para ajudar com os animais. Mas quando a gente ficava sozinho, ele me contava que às vezes sonhava com nossos pais, que acordava achando que eles estavam na cozinha tomando café. "Será que eles lembram da gente?" ele perguntava com aquela carinha de quem queria muito acreditar que sim. A Lourdes morava com a madrinha dela numa casa na cidade. Estava se tornando uma moça prendada, sabia costurar e cozinhar, mas tinha uma tristeza no olhar que me doía de ver. Ela era a que mais falava sobre nossos pais, a que mais fazia perguntas. Às vezes ficava horas inventando teorias sobre o que poderia ter acontecido. "Eu acho que eles estão vivos", ela dizia. "Eu sinto no coração. Um dia eles voltam." Os outros irmãos estavam se adaptando bem nas casas onde ficaram. O Antônio, que era só 2 anos mais novo que eu, morava com uns tios que não tinham filhos e o tratavam como se fosse filho mesmo. A Regina estava numa família grande, com muitos primos, e parecia feliz. O José e a Carmen estavam juntos na casa de uma tia-avó que já era bem velhinha, mas tinha muito amor para dar. E o Francisco, o mais novo depois de mim, tinha ido para uma família da cidade que queria muito adotar uma criança. Quando a gente se reunia, tinha sempre um momento em que ficávamos todos quietos, só se olhando. Era como se estivéssemos tentando juntar os pedaços de alguma coisa que tinha sido quebrada. Cada um tinha crescido um pouco diferente, com costumes da família que os criou, mas ainda éramos irmãos. Ainda tínhamos aquela história em comum que ninguém conseguia explicar direito. Tia Conceição sempre ficava de olho nesses momentos. Acho que ela sabia que era difícil pra gente, que ver os irmãos espalhados assim era uma lembrança de tudo que perdemos. Mas ela também sabia que era importante manter a gente junto, mesmo que fosse só de vez em quando. "Vocês são mais que irmãos", ela dizia. "Vocês são sobreviventes, e sobrevivente tem que ficar unido." Era verdade. Nós tínhamos uma ligação especial, diferente de outros irmãos. Talvez porque todos passamos pela mesma perda, pelo mesmo mistério. Ou talvez porque sabíamos que só tínhamos uns aos outros para guardar a memória dos nossos pais. Conforme eu fui crescendo, fui percebendo que a história do nosso sumiço tinha mexido com muita gente na região. Não era só uma família que perdeu 2 membros. Era uma comunidade inteira que ficou sem saber como explicar o que aconteceu. Seu Nicolau, que foi padrinho do meu batismo, vivia atormentado. Toda vez que me via na rua, ficava com um olhar culpado, como se fosse responsabilidade dele ter descoberto onde meus pais tinham ido. Ele e meu pai eram amigos desde pequenos, cresceram juntos, e acho que ele nunca se conformou de não ter conseguido proteger o amigo. Se eu soubesse que eles estavam com medo de alguma coisa, ele dizia para tia Conceição, se eles tivessem me falado, mas meus pais não falaram nada para ninguém, pelo menos não diretamente. Foram embora de casa naquele domingo de março como se fossem voltar em 1 hora, e nunca mais ninguém teve notícia. A única coisa que mudou na casa onde a gente morava foi que apareceu um homem uns dias depois do sumiço, querendo saber sobre umas terras que meu pai tinha. Tia Conceição sempre contava que achou estranho, porque as terras não valiam nada. Era só um pedacinho de chão meio pedregoso onde meu pai plantava mandioca. Mas o homem insistia, ela dizia. Queria saber se seu pai tinha deixado algum papel, algum documento.
Ficou meio nervoso quando eu disse que não sabia de nada. Esse homem nunca mais apareceu. Mas ficou aquela pulga atrás da orelha, sabe? Será que tinha alguma coisa sobre aquela terra que a gente não sabia? Será que meus pais descobriram alguma coisa e por isso foram ameaçados? Eram perguntas que não tinham resposta. E conforme os anos passavam, as pessoas iam esquecendo, iam parando de falar sobre o assunto. A vida continuava, como sempre continua. Mas para mim, aquele mistério continuava vivo, latejando no peito como uma ferida que não cicatriza. Quando fiz 15 anos, resolvi que queria saber mais. Queria entender direito o que aconteceu naquele dia. Comecei a fazer perguntas mais diretas, a conversar com pessoas que talvez soubessem de alguma coisa e nunca tivessem contado. Foi aí que comecei a descobrir que meus pais não eram bem aquelas pessoas simples e sem história que todo mundo sempre me descreveu. Havia segredos, minha filha. Segredos que iam mudar tudo o que eu pensava que sabia sobre eles. Tem momentos na vida da gente que dividem tudo em antes e depois, né? Para mim, esse momento chegou numa tarde de dezembro de 2001. Eu tinha 49 anos, já era uma mulher feita, mãe de 3 filhos, e achava que conhecia toda a minha história. Ou, pelo menos, os pedaços que era possível conhecer. Tia Conceição tinha falecido no ano anterior, aos 82 anos, daquele jeito manso que gente boa costuma partir, dormindo, sem dar trabalho para ninguém. Ela foi minha mãe de criação, minha base, meu porto seguro. Quando ela se foi, senti como se tivesse perdido os pais pela segunda vez. Naquele dezembro, eu estava arrumando as coisas dela para dividir entre os filhos e parentes. Era uma tarefa dolorosa, mexer nos pertences de quem a gente amou, decidir o que guardar e o que doar. Cada objeto contava uma história, cada gaveta guardava uma lembrança. Foi quando cheguei no quarto dela, naquele canto onde ficava uma cômoda antiga de madeira escura, que descobri uma coisa que mudou tudo. Atrás da cômoda, meio escondido, tinha um baú pequeno que eu nunca tinha visto antes. Era de madeira simples, com fechadura velha, do tipo que se abria com chave pequetinha. O coração disparou quando vi aquele baú. Por que tia Conceição nunca tinha me mostrado? O que seria que tinha lá dentro que ela quis manter escondido todos esses anos? Procurei a chave por toda parte. Nas gavetas, nos potinhos de miudezas, no porta-joias antigo. Nada. Foi meu primo Carlos, filho da tia Conceição, quem sugeriu que tentássemos forçar a fechadura. Se mamãe escondeu isso aí, deve ter motivo, ele disse. Mas agora ela não está mais aqui para explicar. Acho que você tem direito de saber. Usamos uma chave de fenda pequena e conseguimos abrir. Quando levantei a tampa, o cheiro de alfazema e papel velho subiu como uma memória que tinha ficado presa ali dentro por décadas. E o que eu vi me fez sentar na cama, porque as pernas ficaram bambas. Dentro do baú tinha fotografias dos meus pais que eu nunca tinha visto. Não eram aquelas fotos formais de casamento que ficam na sala. Eram fotos do dia a dia, deles sorrindo, se abraçando, olhando um para o outro daquele jeito que só quem se ama de verdade consegue olhar. Tinha uma foto da minha mãe grávida, com a mão na barriga, em pé debaixo da mangueira do quintal. Pelos outros filhos na foto, devia ser quando estava esperando eu ou o Francisco. Ela estava linda, com aquele brilho que grávida feliz tem no rosto. Mas não era só foto. Tinha 2 alianças de ouro, simples, mas bem cuidadas. Alianças que eles usavam e que ninguém nunca me disse que existiam. Por que tia Conceição tinha guardado isso tudo? Por que nunca me mostrou? E então vi a carta. Era uma folha de papel comum, meio amarelada pelo tempo, com letra de mulher escrita a caneta azul. A letra era cuidadosa, daquelas pessoas que aprenderam a escrever com capricho, mesmo tendo estudado pouco. Quando li o cabeçalho, o mundo parou. Para quem encontrar depois que eu não estiver mais aqui? Era de março de 1952. A semana do meu batismo. Minha filha, quando comecei a ler aquela carta, foi como se tivesse aberto uma porta que ficou trancada por quase 50 anos. A voz da minha mãe estava ali,
falando comigo através do tempo, me contando coisas que eu precisava saber e que ela não conseguiu me dizer em vida. A carta dizia assim: Minha irmã Conceição, se você está lendo isso, é porque o pior aconteceu. Eu e o João estamos com medo. Tem gente querendo nos prejudicar por causa de uma coisa que o João descobriu e a gente não sabe mais o que fazer. Semana passada apareceu um homem aqui em casa querendo comprar nosso pedacinho de terra. Disse que pagava bem, muito mais do que vale. O João achou estranho e foi perguntar para o compadre Nicolau, que entende dessas coisas. Foi aí que descobrimos. Nossa terra fica bem em cima de onde vai passar a estrada nova que o governo está planejando. Aquela estrada que vai ligar nossa cidade à capital. Quem souber disso antes pode comprar as terras baratas e depois vender muito caro para o governo. O homem que veio aqui deve estar comprando todas as terras do caminho por pouco dinheiro, enganando o pessoal. Quando o João disse que não ia vender, o homem ficou nervoso. Disse que a gente ia se arrepender, que tinha jeitos de fazer a gente mudar de ideia. Conceição, eu estou com muito medo. O João também, mas ele não quer demonstrar. Ontem, à noite escutamos barulho no quintal, como se alguém estivesse rondando a casa. E hoje de manhã, encontramos o portão da cerca dos fundos aberto, sendo que a gente sempre deixa fechado. Se alguma coisa acontecer com a gente, cuida dos nossos filhos. São 9 crianças. Eu sei que é muito, mas não temos mais ninguém em quem confiar. A Sônia é muito pequena ainda, nem vai lembrar da gente. Mas quando ela crescer, conta para ela que nós a amávamos muito. Que o último beijo que eu dei nela foi para guardar todo o amor de mãe que eu não vou poder dar. Estou deixando essas alianças e essas fotos para vocês lembrarem da gente com carinho. E se um dia descobrirem o que aconteceu conosco, pelo menos vão saber que não fugimos, que não abandonamos nossos filhos por vontade própria. O batismo da Sônia é domingo. A gente pensou em cancelar, em sair da cidade antes. Mas ela é nossa filha, ela merece ser apresentada a Deus direito. Depois do batismo, a gente vai embora. Vamos tentar se esconder até as coisas se acalmarem. Se conseguirmos, voltamos buscar as crianças. Se não conseguirmos, pelo menos vocês vão saber a verdade. Conceição, você sempre foi mais que irmã para mim. Foi amiga, foi comadre, foi tudo. Cuida da minha cria como se fosse sua. E se Deus quiser, a gente se encontra de novo no céu. Com todo amor, Terezinha. Quando terminei de ler, estava chorando tanto que as lágrimas pingavam na carta. 50 anos. 50 anos eu vivi sem saber que meus pais não me abandonaram. Que eles morreram tentando me proteger. Carlos estava do meu lado e vi que ele também estava emocionado. Sempre foi como um irmão para mim. Ele cresceu vendo minha tristeza de não saber de onde eu vinha. Por que sua mãe nunca me mostrou isso? Eu perguntei, ainda tremendo. Acho que ela queria te proteger, ele disse. Imagina carregar esse peso desde criança, sabendo que seus pais foram mortos por causa de terra. Talvez ela achasse melhor você crescer em paz, sem esse medo. Mas eu não conseguia sentir raiva da tia Conceição. Pelo contrário, entendi que ela carregou esse segredo sozinha todos esses anos, protegendo não só a mim, mas a todos os meus irmãos. Que dor deve ter sido para ela, vendo nossa tristeza, nossa saudade, e não poder nos dar as respostas que procurávamos. Naquela noite, não consegui dormir. Ficei relendo a carta, olhando as fotos, segurando as alianças. Era como se meus pais tivessem voltado para casa, como se finalmente pudessem me contar o que aconteceu naquele domingo terrível. E então, entendi uma coisa que me deu um alívio imenso, mas também uma dor ainda maior. Minha mãe sabia que podia morrer, mas mesmo assim fez questão de ir ao meu batismo. Mesmo correndo perigo, ela me levou para ser apresentada a Deus. O último ato dela como minha mãe foi me entregar para a proteção divina. Aquele beijo que ela me deu antes de sair da igreja não foi um beijo de quem ia resolver uma coisa rápida e voltar. Foi um beijo de despedida. Um beijo que carregava todo o amor de mãe que ela não ia poder me dar ao longo da vida. No dia seguinte, corri atrás de todos os meus irmãos para contar a descoberta. Foi uma manhã de muito choro, mas também de muito alívio.
A Aparecida, que sempre se culpou por ter deixado mamãe sair da igreja naquele dia, finalmente entendeu que não podia ter feito nada para impedir. Ela já sabia que não ia voltar. A Cida disse, segurando a carta com as mãos tremendo. Por isso me pediu para cuidar de você. Não era só por algumas horas, era para sempre. O Pedro ficou muito tempo quieto depois que contei tudo. Quando finalmente falou, disse uma coisa que nunca vou esquecer. Agora eu entendo porque às vezes sonho com eles e acordo sentindo medo. Era o medo que eles sentiram. De algum jeito, esse sentimento ficou em nós. Decidimos procurar as autoridades. Afinal, se realmente tinham matado nossos pais, era crime. Mesmo depois de tanto tempo, talvez ainda desse para fazer alguma coisa. Foi aí que começou a segunda parte da nossa jornada, a busca pela justiça. E foi aí também que descobrimos que nossa história era ainda mais complicada do que imaginávamos. Sabe, minha filha, quando a gente descobre uma verdade que ficou escondida por tanto tempo, parece que a vida toda vai fazer sentido de repente. Mas não é bem assim. Às vezes, descobrir a verdade é só o começo de uma caminhada ainda mais difícil. Logo depois que encontrei a carta da minha mãe, procurei a delegacia da cidade. O delegado era um homem jovem que tinha chegado há pouco tempo na nossa região. Quando contei a história, ele me ouviu com atenção, mas logo vi aquele olhar que a gente conhece bem. O olhar de quem acha que é coisa de gente velha remoendo o passado. Dona Sônia, ele disse com aquele jeitinho educado, mas meio impaciente. A senhora entende que se passou mais de 40 anos, né? Não tem como investigar uma coisa dessas. As pessoas que poderiam ter envolvimento já morreram. As provas se perderam. Mas eu não desisti. Levei a carta, mostrei as fotos, expliquei tudo direitinho. Ele fez um boletim de ocorrência, meio a contragosto, e disse que ia dar uma olhada. Mas pelo jeito como falou, percebi que não ia dar em nada. Foi o meu genro, o Marcos, casado com minha filha mais velha, quem me deu uma ideia melhor. Ele trabalhava numa empresa de construção e conhecia gente do governo estadual. Me disse que tinha ouvido falar de uma promotoria especial que investigava crimes antigos, principalmente os que tinham a ver com conflitos de terra. Sogra, essa história dos seus pais pode interessar eles, ele disse. Nos anos 50 rolava muito desses esquemas de grilagem. Pessoal comprava terra barata enganando os donos, depois vendia caro para o governo. E quem não queria vender? Bem, às vezes sumia mesmo. Com a ajuda dele, consegui o contato de uma promotora em Belo Horizonte que trabalhava com esses casos. A doutora Márcia era uma mulher séria, competente, que me recebeu numa tarde de abril de 2002. Quando mostrei a carta da minha mãe, vi que ela ficou realmente interessada, não com aquela educação forçada do delegado da cidade, mas com interesse profissional mesmo. Dona Sônia, essa carta é um documento importante, ela disse. Mostra que seus pais sabiam do perigo e que estava relacionado à questão da estrada. Deixe eu pesquisar nos arquivos sobre essa estrada que sua mãe menciona. 2 semanas depois, ela me ligou pedindo para eu voltar lá. Tinha descoberto coisas que iam me surpreender. A estrada que liga sua cidade à capital foi realmente construída, ela me explicou, mostrando uns mapas antigos. Começou em 1953, um ano depois do desaparecimento dos seus pais. E olha só que interessante, o governo pagou uma fortuna pelas desapropriações, muito mais do que as terras valiam na época. Ela tinha levantado os nomes de quem vendeu terra para o governo naquela região. E tinha um nome que aparecia muitas vezes, Coronel Aparício Mendes, um fazendeiro rico da região que tinha comprado dezenas de pequenos lotes nos meses anteriores à construção da estrada. Esse homem sabia da estrada com antecedência, a doutora Márcia me disse. Comprou terra de pequenos proprietários por preço baixo e depois vendeu tudo para o governo por valor muito alto. Ficou milionário quase da noite para o dia. O nome não me era estranho, Coronel Aparício. Já tinha ouvido falar dele quando era criança, sempre em conversas de adulto que paravam quando eu chegava perto. Era um homem poderoso, meio político, que todo mundo respeitava por medo. Onde está esse homem hoje? Perguntei.
Morreu em 1987, mas deixou filhos, netos. A família ainda é dona de muita terra na região. A promotora conseguiu mais informações. O coronel Aparício tinha um capanga, um homem chamado Djalma, que fazia o trabalho sujo para ele. Era quem ia nas casas das pessoas negociar a venda das terras. E quando a negociação não dava certo, bem, aconteciam coisas ruins. Esse Djalma ainda está vivo, ela me disse. Mora numa cidade vizinha. Já é bem velho, deve ter uns 80 anos, mas ainda pode ter informações importantes. Demorei semanas para juntar coragem de ir atrás do Djalma. Era uma coisa que mexia com medos muito antigos, sabe? Medo de descobrir detalhes terríveis sobre o que aconteceu com meus pais. Medo de mexer com gente perigosa, mesmo sendo depois de tanto tempo. Mas a curiosidade foi mais forte. Precisava saber. Meus irmãos também queriam respostas, especialmente a Aparecida, que nunca se conformou de ter sido a última pessoa da família a ver nossos pais vivos. Fomos eu, a Aparecida e o Pedro numa manhã de sábado. O Djalma morava numa casinha simples nos fundos de um terreno baldio, numa rua de terra na periferia da cidade. Era um velho magro, corcunda, com olhos pequenos e amarelados. Quando falamos o nome dos nossos pais, vi que ele reconheceu na hora. Ficou nervoso, quis fechar a porta, mas a Aparecida pôs o pé na frente. Não, seu Djalma. O senhor vai conversar com a gente sim. Já esperamos 50 anos por essa conversa. Demorou, mas ele acabou deixando a gente entrar. A casa cheirava a remédio e solidão. Tinha só uma salinha com móveis velhos e um retrato de Nossa Senhora Aparecida na parede. No começo, ele disse que não sabia de nada, que não lembrava. Mas quando mostrei a carta da minha mãe, quando li em voz alta a parte que falava sobre o homem que foi na casa deles querendo comprar a terra, vi que ele ficou pálido. Esse homem era o senhor, não era? Perguntei, olhando bem nos olhos dele. Ele ficou muito tempo calado. Depois começou a chorar. Era um choro de velho, sabe? Meio seco, meio cansado, como se tivesse guardado aquilo por tempo demais. Eu não queria, ele disse. Não era para ter acontecido daquele jeito. E então ele contou. Contou que realmente foi na casa dos meus pais a mando do coronel Aparício, que ofereceu dinheiro pela terra, mas meu pai recusou. Disse que desconfiou de alguma coisa e não quis vender. Seu pai era esperto, o Djalma disse. Percebeu que tinha alguma coisa por trás. Disse que não vendia nem por todo o ouro do mundo. O coronel ficou furioso quando soube da recusa. Mandou o Djalma voltar lá com outros homens para convencer meus pais de outra forma. Mas quando chegaram na casa no domingo de manhã, ela estava vazia. Meus pais tinham saído para o batismo. A gente esperou eles voltarem, ele contou. Ficamos escondidos no mato perto da casa. Quando eles chegaram da igreja, no fim da tarde, a gente abordou. Minha filha, ouvir aquele homem contar os últimos momentos dos meus pais foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Mas eu precisava saber. Precisava carregar essa verdade, por mais dolorosa que fosse. Segundo o Djalma, meu pai tentou resistir. Disse que não ia vender a terra e que não tinha medo de ameaça. Minha mãe implorou para deixarem eles em paz. Falou das 9 crianças pequenas que dependiam deles. Mas o coronel tinha dado ordem, o Djalma disse, com a voz cada vez mais baixa. Se eles não vendessem por bem, era para resolver por mal. E resolver por mal significava que eles não podiam mais atrapalhar os negócios. Eles levaram meus pais para uma mata fechada, longe da cidade. O que aconteceu lá, o Djalma não quis contar direito. Só disse que resolveram o problema de uma vez por todas. E que enterraram os corpos numa cova funda, sem marca, sem nada que pudesse identificar. Onde? A Aparecida perguntou com a voz dura de raiva. Onde vocês enterraram nossos pais? O Djalma olhou para ela, depois para mim, depois para o Pedro. E pela primeira vez desde que começou a contar, pareceu sentir realmente o peso do que tinha feito. Na mata do Grotão, ele disse, perto do córrego que seca no verão. Mas foi há tanto tempo, pode ser que não tenha mais nada lá.
Quando saímos da casa dele, estávamos destruídos. Finalmente sabíamos a verdade, mas ela era ainda mais cruel do que qualquer coisa que tínhamos imaginado. Nossos pais não morreram num acidente, não se perderam, não fugiram. Foram assassinados a sangue frio por causa de uma terra que nem sabia que valia alguma coisa. A promotora ficou muito interessada no depoimento do Djalma. Disse que ia abrir um inquérito formal, que ia tentar encontrar os restos mortais dos nossos pais na mata do Grotão. Mas também avisou que seria difícil. Depois de 50 anos, as chances de encontrar alguma coisa eram pequenas. Mas pelo menos agora vocês sabem o que aconteceu, ela disse. E o Djalma pode ser responsabilizado pelo crime. Assassinato não prescreve nunca. Só que as coisas não foram bem assim. 2 semanas depois que fizemos a denúncia formal, o Djalma teve um infarto e morreu. Assim, de repente. Alguns disseram que foi coincidência, que ele já estava doente mesmo. Outros sussurraram que talvez alguém não tenha gostado de saber que ele estava falando demais. E a família do falecido coronel Aparício? Quando souberam da investigação, contrataram advogados caros que começaram a questionar tudo. A carta da minha mãe, o depoimento do Djalma, nossa versão dos fatos. Diziam que não tinha como provar nada, que eram só suposições de uma família ressentida. Foi aí que entendi que descobrir a verdade era só metade da batalha. A outra metade era conseguir que essa verdade fosse reconhecida e que houvesse justiça. E essa parte ia ser ainda mais difícil do que tudo que já tínhamos passado. Tem momentos na vida, minha filha, que a gente precisa escolher entre ficar presa na raiva ou seguir em frente carregando a verdade no coração. Depois da morte do Djalma e de ver como a família do coronel Aparício estava fazendo de tudo para abafar nossa denúncia, eu passei meses sem saber que rumo tomar. Era 2003, eu já tinha 51 anos e sentia como se tivesse envelhecido 10 anos em 2. Descobrir a verdade sobre meus pais trouxe alívio, sim, mas também trouxe uma dor nova, mais aguda. Saber exatamente como eles sofreram, como foram traídos e mortos por ganância, isso me consumia por dentro. Meus filhos ficaram preocupados comigo. Minha filha mais nova, a Raquel, me disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Mãe, a senhora passou 50 anos procurando seus pais. Agora que os encontrou, não pode deixar essa história destruir o que a senhora construiu. Ela tinha razão. Eu estava tão focada no passado que estava esquecendo do presente. Estava deixando que a injustiça que meus pais sofreram envenenasse a vida que eles deram à vida deles para que eu pudesse ter. Foi a Aparecida quem me ajudou a encontrar um caminho diferente. Numa tarde de domingo, quando estávamos reunidos na casa dela para o almoço de família, tradição que mantemos desde que nos reencontramos, ela me chamou para conversar no quintal. Sônia, ela disse, você lembra quando a gente era criança e tia Conceição contava histórias de santos que sofreram injustiças, mas nunca perderam a fé? Lembrava sim. Tia Conceição tinha uma devoção especial por Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Sempre dizia que quando a vida apertava demais, era só pedir para Santa Rita que ela dava um jeito. Eu ando pensando, a Cida continuou, que nossos pais viraram santos para a gente. Não santos de igreja, mas santos da nossa família. Eles morreram para nos proteger, para que a gente pudesse viver em paz. E talvez o jeito de honrar eles não seja brigando na justiça, mas vivendo bem a vida que eles compraram com o sangue deles. Aquelas palavras tocaram fundo no meu coração. Era verdade. Meus pais não morreram para que eu passasse o resto da vida brigando com advogado e promotor. Eles morreram para que eu e meus irmãos pudéssemos crescer, ter família, ser felizes. Naquela noite, sozinha no meu quarto, orei como não orava há muito tempo. Pedi para meus pais me darem um sinal do que eu devia fazer. Pedi para eles me mostrarem se era para continuar na luta jurídica ou se era para procurar outra forma de fazer justiça. A resposta veio de um jeito que eu não esperava. Na semana seguinte, apareceu na minha porta uma moça jovem, de uns 20 e poucos anos, que disse ser estudante de jornalismo da Universidade Estadual.
Ela tinha ouvido falar da nossa história através da promotoria e queria escrever uma reportagem sobre conflitos de terra antigos. Dona Sônia, ela disse, a história da sua família pode ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Tem muita gente que perdeu parentes nesses conflitos de terra e nunca conseguiu descobrir a verdade. O nome dela era Fernanda, uma menina esperta, dedicada, que me lembrava um pouco de mim mesma quando era jovem e queria entender o mundo. Passamos várias tardes conversando, eu contando tudo o que havia descoberto, ela anotando tudo com cuidado. A reportagem saiu no jornal da universidade e depois foi republicada no jornal da capital. Quando li minha história impressa, com foto minha e dos meus irmãos, senti uma coisa estranha. Era como se meus pais finalmente tivessem voz. Como se depois de 50 anos de silêncio, eles pudessem contar para o mundo o que realmente aconteceu. E aí começaram a chegar cartas. Cartas de gente que tinha passado por situações parecidas. Filhos que perderam pais em conflitos de terra. Famílias que nunca conseguiram descobrir o que aconteceu com parentes que sumiram. Pessoas que reconheceram na nossa história pedaços da história delas. Uma das cartas que mais me marcou foi de uma senhora lá de Goiás, a Dona Lourdes. Ela me escreveu contando que o pai dela também sumiu nos anos 50, também por causa de terra, e que ela criou os 6 irmãos sem nunca saber o que aconteceu com ele. Lendo sua história, ela escreveu, me senti menos sozinha. Meu pai não teve a chance que seus pais tiveram de deixar uma carta explicando. Mas agora eu entendo que não fui abandonada. Fui protegida. Essa carta me fez chorar, mas foi um choro diferente. Não era mais o choro de dor que eu carregava havia tanto tempo. Era um choro de alívio, de compreensão. Minha história estava ajudando outras pessoas a entenderem a delas. Foi aí que decidi o que fazer com tudo o que havia descoberto. Em 2004, com a ajuda da Fernanda e de alguns professores da universidade, criamos um projeto que chamamos de Memórias Silenciadas. Era um trabalho de coleta de histórias de famílias que sofreram violência durante os conflitos de terra nas décadas de 50 e 60. Não era para processo judicial, não era para punir ninguém, era para registrar, para que essas histórias não se perdessem, para que os filhos e netos dessas vítimas pudessem entender o que aconteceu com suas famílias. Viajei por vários estados do interior, sempre acompanhada de algum dos meus irmãos, coletando depoimentos. Conheci dezenas de pessoas como eu, que cresceram com esse buraco no peito, sem saber de onde vinham. Uma dessas pessoas foi o seu Osvaldo, lá no interior da Bahia. Ele tinha perdido o pai e 2 irmãos numa disputa de terra quando era criança. Nunca soube direito o que aconteceu, só que eles saíram de casa um dia e nunca mais voltaram. Dona Sônia, ele me disse, eu passei a vida inteira achando que meu pai tinha me abandonado, que eu não prestava, que não era filho digno de ser amado. Ouvindo a história da senhora, entendo que talvez meu pai tenha morrido tentando proteger a família. E isso muda tudo. Esses encontros me curaram de um jeito que nenhum processo na justiça poderia curar. Cada história que ouvi, cada lágrima que enxuguei, cada abraço que dei e recebi, foi um pedacinho da minha própria cura. Em 2005, conseguimos organizar uma exposição na capital com fotos, cartas e depoimentos das famílias que participaram do projeto. Foi emocionante ver tanta gente reunida, pessoas que antes se sentiam sozinhas com suas dores, agora sabendo que faziam parte de uma história maior. Na abertura da exposição, eu fiz um discurso. Falei sobre meus pais, sobre a carta da minha mãe, sobre tudo o que descobrimos. Mas principalmente falei sobre perdão e sobre paz. Não estamos aqui para culpar ninguém, eu disse. Estamos aqui para honrar a memória de quem se foi e para mostrar que o amor é mais forte que qualquer violência. Nossos pais morreram, mas o amor deles por nós não morreu. Esse amor é o que nos trouxe até aqui. Depois do discurso, uma mulher se aproximou de mim. Era bem vestida, de meia idade, com um jeito meio tímido. Ela se apresentou como Helena Mendes, bisneta do coronel Aparício. Meu primeiro impulso foi de raiva.
Era a família que estava tentando abafar nossa denúncia, que contratou advogados para nos atacar. Mas alguma coisa no jeito dela me fez parar e escutar. Dona Sônia, ela disse, eu vim aqui porque preciso pedir desculpas em nome da minha família. Eu li sua história no jornal, vi a exposição e me sinto envergonhada. Meu bisavô fez coisas terríveis. Não posso mudar o passado, mas posso reconhecer que vocês sofreram injustiça. Ela me contou que sempre soube que a fortuna da família vinha de negócios sujos, mas nunca tinha entendido direito o que isso significava para as pessoas que foram prejudicadas. Ver nossa exposição tinha aberto os olhos dela. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, ela disse, por favor me fale. Quero que meus filhos cresçam sabendo a verdade. Não as mentiras que nossa família contou por tantos anos. Foi um momento muito forte, minha filha. Olhei para aquela mulher que não tinha culpa do que seu bisavô fez, mas que estava disposta a carregar a responsabilidade de reconhecer o erro e tentar reparar de alguma forma. Helena, eu disse, segurando a mão dela. A única coisa que eu quero é que as pessoas saibam a verdade. E que histórias como a nossa não se repitam. Se você puder ajudar nisso, já vai estar fazendo muito. E sabe o que ela fez? Ela financiou a publicação de um livro com todas as histórias que coletamos no projeto. Um livro bonito, bem feito, que foi distribuído em escolas e bibliotecas da região. Na dedicatória, ela escreveu: para que a verdade liberte a todos nós. Naquele dia, eu entendi que tinha encontrado a minha forma de fazer justiça. Não era nos tribunais com advogados e processos. Era na memória, na verdade, no reconhecimento. Era transformando dor em história, silêncio em voz. Eu já nem achava que contaria isso um dia para tanta gente. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você chegou até aqui comigo, minha filha, e se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, eu te peço, se inscreva no canal. Essas histórias precisam ser contadas, essas memórias precisam ser guardadas. É assim que a gente honra quem se foi e protege quem ainda está aqui. Hoje eu tenho 73 anos, minha filha. Cabelo branco, mãos enrugadas e uma vida inteira de histórias para contar. Quando olho para trás, para essa jornada que começou com um vestidinho branco de crochê e um beijo de despedida, eu entendo coisas que só o tempo ensina. Em 2010, 8 anos depois de ter encontrado a carta da minha mãe, aconteceu algo que eu não esperava mais. A promotora que cuidava do nosso caso me ligou numa manhã de setembro, com a voz meio trêmula de emoção. Dona Sônia, ela disse, acho que encontramos seu pai. Uma equipe do Instituto Médico Legal estava fazendo escavações na mata do Grotão, seguindo as indicações que o Djalma tinha dado antes de morrer. Era um trabalho difícil, depois de quase 60 anos, mas eles encontraram ossadas numa cova funda, exatamente onde ele disse que tinham enterrado. O exame de DNA confirmou. Era meu pai, o João Batista. Da minha mãe não encontraram rastro, mas pelo menos uma parte da nossa história tinha voltado para casa. Quando recebi os restos mortais dele, senti uma paz estranha. Não era alegria, porque a dor da perda continuava lá. Mas era como se um círculo tivesse se fechado, como se ele finalmente pudesse descansar em paz. Fizemos um velório pequenininho, só para a família. Todos os meus irmãos estavam lá, alguns já com cabelos grisalhos, outros com netos correndo pelo cemitério. Mas naquele momento, voltamos a ser aquelas 9 crianças órfãs que se espalharam depois do batismo. Na hora do enterro, o padre disse uma coisa que ficou gravada no meu coração. João Batista volta para casa depois de uma jornada longa e dolorosa. Mas ele volta para uma família que nunca parou de amá-lo, nunca parou de procurá-lo. E isso é o que importa. Depois do enterro, ficamos todos conversando no quintal da Aparecida, relembrando histórias, rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi quando o Pedro falou uma coisa que me fez entender tudo de uma forma nova. Sabe, Sônia, ele disse, eu passei a vida toda com raiva de nossos pais por terem nos deixado, mas agora eu vejo que eles nunca nos deixaram. O amor que eles sentiram por nós naquele último dia continuou vivo em cada um de nós.
na forma como a Cida cuidou de todo mundo, na sua teimosia de nunca desistir da verdade, na união que a gente manteve apesar de tudo. Ele tinha razão. O último beijo que minha mãe me deu não foi só uma despedida. Foi como se ela tivesse soprado dentro de mim toda a força de mãe que não ia poder me dar ao longo da vida. E essa força me sustentou em todos os momentos difíceis. Sustentou quando eu era criança e sentia falta de colo. Sustentou quando me casei e não tinha mãe para me ajudar com os preparativos. Sustentou quando tive meus filhos e precisava de conselhos de mulher mais velha. Sustentou quando descobri a verdade e precisei de coragem para enfrentar a dor. Hoje, quando meus netos me perguntam sobre meus pais, eu conto a história toda. Não escondo nada, mas também não deixo que a tragédia seja a única coisa que eles lembrem. Eu falo do amor, da coragem, do sacrifício. Falo de como às vezes as pessoas morrem para que outras possam viver. Minha neta mais velha, a Letícia, que hoje tem 15 anos, me disse uma coisa linda outro dia. Vó, seus pais viraram anjos da guarda da nossa família. Por isso a gente é tão unido, tão forte. Eles estão cuidando da gente lá de cima. E sabe que eu acredito nisso? Acredito que minha mãe e meu pai continuam por perto, vendo os filhos que eles protegeram crescerem, terem família, serem felizes. Vendo que o sacrifício deles não foi em vão. O projeto Memórias Silenciadas continua até hoje. Já registramos mais de 200 histórias de famílias que sofreram violência em conflitos de terra. Não são apenas números ou estatísticas. São pessoas como eu e você que tiveram suas vidas cortadas pela ganância de outros. Cada história que ouço me ensina alguma coisa nova sobre resistência, sobre amor, sobre a capacidade que o ser humano tem de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. E cada pessoa que conseguimos ajudar a entender sua própria história é uma vitória pequena contra o esquecimento. A Helena Mendes se tornou uma parceira importante do projeto. Ela usa parte da fortuna da família para financiar nossas pesquisas e para ajudar famílias que precisam de apoio para fazer exames de DNA ou buscar restos mortais de parentes desaparecidos. É a minha forma de reparar o que meu bisavô fez, ela sempre diz. Não posso trazer os mortos de volta, mas posso ajudar os vivos a encontrarem paz. Isso me ensinou uma lição importante sobre perdão, minha filha. Perdão não é fingir que a injustiça não aconteceu. Perdão é escolher não deixar que a injustiça enveneie o resto da nossa vida. É transformar a dor em algo que possa ajudar outras pessoas. Eu perdoei o coronel Aparício, mesmo ele já estando morto. Perdoei o Djalma, que pelo menos teve coragem de contar a verdade no final da vida. Perdoei não porque eles mereciam, mas porque eu merecia viver em paz. E principalmente, eu me perdoei. Perdoei por ter demorado tanto para encontrar as respostas. Perdoei por ter ficado com raiva de tia Conceição quando descobri que ela sabia da carta. Perdoei por todas as vezes que duvidei do amor dos meus pais, que achei que talvez eles tivessem me abandonado mesmo. Hoje, quando acordo de manhã e sinto o cheiro de alfazema, aquele mesmo cheiro que me fez lembrar de tudo naquela noite de 2001, eu sorrio. Não é mais um cheiro de saudade dolorosa, é um cheiro de presença, de proteção, de amor que não acaba nunca. Semana passada, estava arrumando umas coisas antigas e encontrei aquele vestidinho branco de crochê que usei no meu batismo. Tia Conceição tinha guardado todos esses anos e depois ficou comigo. Está amarelado pelo tempo, com alguns pontinhos desfiando, mas ainda dá para ver o capricho que ela teve para fazer. Segurei o vestidinho nas mãos e imaginei minha mãe me vendo naquele dia, toda pequenininha, sendo apresentada a Deus. Imaginei o orgulho que ela deve ter sentido, misturado com o medo do que estava por vir. Imaginei a força que ela precisou para me beijar e me entregar para a Aparecida, sabendo que talvez fosse a última vez. E então entendi a última lição que essa história me ensinou. O dia do meu batismo não foi o dia que eu perdi meus pais. Foi o dia que eles me entregaram para Deus e para a vida. Foi o dia que eles disseram: vai, filha, vive, seja feliz, mesmo que a gente não possa estar junto. E eu vivi, minha filha. Vivi com tudo que tinha direito de viver.
Casei, tive filhos, criei netos, fiz amigos, chorei, ri, amei e fui amada. Vivi uma vida plena, mesmo carregando essa dor. Ou talvez até por causa dela, porque foi essa dor que me ensinou a valorizar cada momento de alegria. Se você está me ouvindo e tem suas próprias dores antigas, suas próprias perguntas sem resposta, eu te digo, não desista de procurar a verdade, mas também não deixe que essa busca impeça você de viver o presente. Às vezes as respostas chegam quando a gente menos espera, e às vezes a própria busca é mais importante que as respostas. E se você perdeu alguém de forma injusta, se tem pais ou avós que sofreram violência e você nunca soube direito o que aconteceu, saiba que não está sozinha. Tem muita gente como nós por aí, carregando histórias parecidas. E juntos, contando nossas histórias, a gente faz com que esses amores perdidos não sejam esquecidos. Meus pais morreram há 73 anos, mas o amor deles está vivo em mim, nos meus irmãos, nos meus filhos, nos meus netos. Está vivo em cada história que conto, em cada pessoa que ajudo a encontrar sua própria verdade. O último beijo que minha mãe me deu foi o primeiro de uma cadeia de amor que nunca vai se quebrar. E isso, minha filha, isso é a verdadeira vitória contra qualquer injustiça. Agora, você sabe minha história completa, a história de uma menina que perdeu os pais no dia do batismo e passou 70 anos descobrindo que, na verdade, nunca os perdeu. Eles só mudaram de forma de estar presente. E se um dia você estiver passando por alguma dificuldade,